Olá, estamos de volta com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas. Esse programa também vai ao ar pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV para todo o país, via satélite. E com grande satisfação estou recebendo aqui o nosso ex-prefeito e ex-deputado Márcio Reinaldo, ele que reside atualmente em Brasília, está passando por Sete Lagoas aí, fazendo várias reuniões. E olha, gente, aquela frase, o homem está voltando, hein? Está aí nosso grande amigo Márcio Reinaldo, se recuperou bastante, passou por vários problemas aí de saúde. No final do seu mandato se recuperou e está aí, até mais magro, está mais esbelto. E nós vamos bater um papo com ele aqui hoje, vai ser um papo muito interessante. Vamos falar sobre a vida dele desses últimos 4 anos, vamos falar também um pouco sobre a política que está vindo aí. Márcio, você sabe que para mim é uma satisfação muito grande estar recebendo você aqui, em especial aqui na TV Sete Lagoas. Você realmente é um verdadeiro padrinho da TV Sete Lagoas, viu? Você é a pessoa que sempre, quando a gente precisou de qualquer coisa em Brasília, era só um telefonema, você resolvia. E a gente guarda isso de verdade com uma grande gratidão no nosso coração. Seja bem-vinda. Boa tarde, Santiago. Eu agradeço essa apresentação que você me faz. Fico feliz com o coração radiante por essa sua manifestação. E realmente a alegria de um político, sobretudo que representa uma comunidade forte, deliberada como a de Sete Lagoas, com mais de 240 mil habitantes, é você poder resolver os problemas. Não é só da prefeitura, você resolver os problemas de uma instituição de comunicação, você resolver um problema de uma instituição filantrópica, de uma rádio. Quantas rádios nós não instalamos aqui em Sete Lagoas, conseguimos aprovação? Inclusive, você, ultimamente, sem mandato, você ajudou a colocar no ar a TV Câmara de Sete Lagoas. Pois é, eu sei dessa história. A TV Câmara foi uma luta, não só a rádio como a TV. E é uma das mais bem montadas do país. Do país, com certeza. Então, e num prédio novo, que estava jogado às traças durante anos e anos, ou décadas, e que nós conseguimos lá, durante o final da minha gestão, com a presidência do Márcio Paulino ainda na época, a gente tirar um financiamento do BDMG, que vinha para ser obra de Sete Lagoas, e colocar para restaurar a dignidade de uma obra mal iniciada, sem planejamento adequado, e terminar aí hoje da Câmara de Vereadores a condição de ter um prédio próprio, talvez um dos melhores que possa ter, dentro do projeto determinado, com uma TV e uma rádio espetaculares. Então, são coisas que, quer dizer, nos enaltece, que a gente fica feliz, porque é um objetivo que vem não só para a Câmara, para aqueles vereadores que estão nesse mandato, mas para toda a sociedade. Com certeza. Espero que a TV Câmara e a Rádio Câmara te receba lá também, nessa sua estada aqui em Sete Lagoas, por esses dias, porque eu acho que seria também um reconhecimento. Vamos ver, né? Quando a Câmara foi inaugurada, eu vi que houve uma certa cerimônia da presidência da época da Câmara em me convidar. Sim. Porque havia uma pressão do prefeito da ocasião de não tocar no assunto de quem ajudou a resolver o problema. Mas, de qualquer maneira, eu não levei em conta porque eu sabia o porquê daquele comportamento. E bola para frente. Você já está acostumado. Já estamos acostumados com isso. Mas é uma honra muito grande estar aqui com você. Já tivemos vários programas aqui, muito felizes para mim, com repercussões muito amplas, não só dentro de Sete Lagoas, mas em toda a região. E é um orgulho para mim, quando eu estou em Brasília e ligo a televisão, nos canais, lá inclusive de YouTube, e veio lá o programa aqui do Santiago de Sete Lagoas. Eu falei, poxa. Inclusive esse programa ele está sendo também veiculado em todo o Brasil, via satélite, no canal 28 da Sky, da Oi TV e também da Vivo, né, 365.
é uma parceria, né, das TVs comunitárias brasileiras com o canal TV Com BR, no qual a gente também faz parte. A gente transmite grande parte da programação da TV Com na TV Sete Lagoas, e também o nosso programa vai à rede nacional. Eu acredito que você assiste lá em Brasília, né? Fico atualizado com a dinâmica da cidade, com os entrevistados seu aqui de Sete Lagoas, o pensamento de médicos, de pesquisadores da Embrapa, que você já ouviu aqui. Então, são coisas que vão animando a alma da gente e realmente representam uma evolução do nosso sistema de comunicações, não só para Sete Lagoas, mas para Minas e o Brasil. Ô Márcio, a gente sabe que você, depois de ter deixado a prefeitura, você teve que passar por um período longo aí, né, de tratamento. Afinal de contas, parece que você chegou a ficar um pouco esgotado, né? Foram quase que 20 anos como deputado federal e mais 4 como prefeito. Queria que você falasse sobre isso, né? Você teve um período grande de tranquilidade também para você poder se cuidar de você, né? Porque a política parece que não deixa a pessoa cuidar de si, né? A política, você já acorda cedo pensando em soluções de problemas e compromissos, né? E agendas marcadas por secretários e pessoas que você nem controla. Eu queria chegar, por exemplo, hoje aqui às 16 horas, 16h30 no máximo, cheguei atrasado. Por quê? Porque puseram pessoas que eu não sabia dentro de uma agenda que eu tive que atender. Mas, de qualquer maneira, eu acho que foi uma passagem interessante, que a gente não pode brincar com isso. Eu me lembro que no ano de 2016, que era o último ano de prefeito, a gente estava concorrendo para a reeleição para o mandato seguinte possível. E pelo mês de agosto, julho, agosto, eu fui a Brasília, fui lá no meu sítio e tal, resolvi alguns problemas e senti que eu não estava bem do intestino, com problemas de micção muito fortes, ou com dificuldades. Aí eu falei, bom, eu vou lá no sistema de saúde da Câmara, onde eu tenho minha ficha como deputado, ex-deputado, e fui lá na endocrinologista que me atendia, a doutora Márcia, e ela me conduziu na mesma hora para o serviço lá de ecografia. E quando fizeram o exame, eu estava preocupado mais com a próstata. E o médico, que era um pernambucano, um garoto novo ainda, ele detectou que eu precisava voltar à médica imediatamente e providenciar uma cirurgia da vesícula, porque ela estava para estourar. Eu fiquei preocupado com aquilo, ele me disse, eu não estou preocupado com a sua próstata. O seu problema maior hoje é a vesícula, que pode explodir e você morrer. Então, ao invés de voltar à médica, eu voltei para Sete Lagoas e falei, vou terminar minha campanha política, vou terminar meu exercício para depois cuidar disso. E fui um tanto quanto irresponsável. Quando terminou o meu mandato, eu já tinha perdido a eleição, eu resolvi então passar o cargo para o vencedor, que era o Leone, e seguir com a minha bagagem para Brasília, onde a minha família me esperava. Então, voltei para Brasília, e lá pelo dia 3, 4 de janeiro, eu fui acometido de alguns problemas de intestino, e daí eu liguei para minha filha, que era médica, ela estava em férias lá em Salvador, e ela disse, olha, o seu problema deve ser a vesícula, e você deve imediatamente ir para o hospital. Vá lá para o Santa Helena, onde tem o doutor Tamura, que é meu amigo, e que eu vou ligar para ele e pedir para te atender. E, imediatamente eu fui lá para o hospital,
acharam que os meus índices vitais não estavam bons, fui internado numa UTI para recuperar esses índices, e 2 dias depois eu fui conduzido para uma mesa cirúrgica para operar a vesícula. E uma cirurgia de vesícula, o doutor Tamura faz com 1h30, 2 horas, ele gastou comigo 4 horas. E disse que a situação estava muito delicada e que por pouco eu não era um ser já fora dessa terra. Então, por aí se vê como que as coisas, a gente não pode brincar com a saúde. Eu realmente subestimei a informação daquele médico que fazia o exame e paguei caro por isso e quase fui embora. Mas graças a Deus resolveu o problema da vesícula, depois eu tive problema da próstata, operei da próstata, tive que emagrecer uns 20 quilos para operar da próstata, depois tive que operar do intestino, porque foi localizado 2 caroços no intestino, que eu tive que fazer uma cirurgia, cortar quase 80 centímetros do intestino, para ir fazer a biópsia e verificar se aquilo era um tumor de efeito maligno ou benigno. Felizmente não era maligno, então foi menos grave. E 1 ano depois dessa cirurgia, que foi agora em novembro, eu voltei ao exame de cistoloscopia e endoscopia, e aí foi visto que estava tudo ok, sem qualquer problema. De maneira que os procedimentos que tinham que ser feitos foram feitos, a gente se recuperou bem, eu hoje me sinto outro homem, em termos de convivência, de poder sair, porque tinha período que eu não podia sair na rua. Eu tinha que ter um banheiro à minha disposição 4, 5 horas por dia, sobretudo depois do café da manhã. Então, isso aí era um martírio para a minha vida. Então, felizmente melhorou, mas quando foi há 4 anos atrás, que houve chance de eu sair candidato a deputado, foi até aventada essa hipótese, e o partido, o PP, chegou até a me abrir oportunidade para vir candidato com financiamento na época, mas eu não me sentia bem. Então eu falei, não, eu não vou ter condição. Mas graças a Deus hoje eu estou em condições diferentes. Estou tratando com um médico ortomolecular também, que é muito gabaritado, que já coprou nos problemas todos. Então, já estou com dietas específicas, com tratamento normal, e creio que a vida segue e a gente tem muito ainda por escrever e por deixar de realizações consumadas, tanto em favor de Sete Lagoas, como de outros municípios da região, como do norte de Minas, que sempre foram, né, o berço da minha caminhada política. Você, como prefeito, a gente não pode deixar de falar isso, você teve, eu acredito que, uma gestão muito diferente da maioria dos outros prefeitos de Sete Lagoas. Eu me lembro que você sempre pensava na cidade com grandes obras, com grandes realizações, pensava numa cidade turística acima de tudo, tanto que você foi o prefeito que teve coragem de esvaziar as lagoas todas e reformar elas, né? Teve coragem de fazer algumas obras subterrâneas que o pessoal fala que nenhum prefeito gosta de fazer porque não dá voto, né? Mas você teve coragem de fazer, além de grandes outros projetos que você desempenhou em Sete Lagoas, né? Inclusive alguns eu quero lembrar aqui que você deixou basicamente prontos, né? Uma grande negociação com os chineses, você teve durante meses conversando com os chineses, eles vindo aqui, vocês indo na China. Teve a questão aí do centro, né, de convenções de Sete Lagoas, você deixou um projeto pronto com um terreno doado, né, pela CEMIG. Inclusive teve também um grande projeto que eu me lembro que era falado demais, que seria o boom de Sete Lagoas, né, que era o Porto Seco.
Mas ao mesmo tempo eu vejo que você teve uma administração muito difícil, porque você teve alguns adversários na sua cola e falando, batendo em você quase que 24 horas, né? Tínhamos um programa de rádio que batia em você todo dia, tínhamos alguns vereadores que batiam em você em toda reunião de Câmara. Era uma briga feia. Eu queria que você falasse sobre essa experiência que você teve, desse homem público pensando numa cidade, num desenvolvimento grandioso, e ao mesmo tempo adversários que tinham um nível tão diferente. Olha, você aborda um tema extraordinário. E veja bem, nós estávamos na prefeitura, os 2 primeiros anos, nós tivemos uma gestão espetacular. Inclusive uma convivência com a Câmara sensacional, onde o Márcio Lulu era o presidente e a gente tinha ali uma fluidez de atitudes muito, muito especial. E realizamos basicamente quase tudo o que foi necessário. Depois houve mudança na Câmara. O Márcio Lulu apoiou o Fabrício na época para presidente. Não sei o que aconteceu, sei que houve algum movimento político, alguns vereadores se ajustaram e resolveram fazer oposição. Gente que trabalhou conosco resolveu fazer oposição. Ao mesmo tempo, grupos lá de Belo Horizonte, inclusive que me convidaram na época para ir para o PMDB, como o Toninho Andrade, que era vice-governador, que me falaram: se você não vier para o PMDB, nós vamos apoiar um outro candidato de lá e lutar contra você. Mas eu achei que eu não devia, eu nunca larguei o PP, eu fui um dos fundadores do PP. Então eu falei, não, eu vou continuar no PP. E talvez tenha pago caro por isso. Agora, então foi montando uma série de articulações que vieram a cair igual um pau na nossa cabeça. Os 2 primeiros anos de governo, o governador Anastasia ou Alberto Pinto Coelho deram toda a cobertura para Sete Lagoas. Inclusive foi com Alberto Pinto Coelho, governador, que nós tivemos aqui num evento da Polícia Militar, e quando a gente se transitava pela cidade, nós passamos perto da Câmara de Vereadores e mostramos para ele o prédio. O Márcio Lulu estava dentro do carro. E a gente comentou com ele o seguinte: olha, nós temos uma linha de financiamento do BNDES de X milhões lá, do BDMG. E tem um saldo lá de 4, 5 milhões. Que eu fiquei de apresentar um projeto de infraestrutura para a cidade. Aí o Márcio Lulu falou assim: por que não transfere essa verba para a Câmara de Vereadores? Eu falei: porque eu não sei se pode. Aí o governador: se o Márcio aprovar, eu transfiro para a Câmara. Então, a partir daí, começamos a trabalhar e acoplar essa ideia da Câmara no financiamento do BDMG. E a Prefeitura assumiria o financiamento e a Câmara pagaria com as verbas próprias da Câmara. Então, destravamos o projeto e viabilizamos o caso. Agora, a gente iniciou, por exemplo, você falou aí no problema do esgoto pluvial. Nós pegamos a Quintino Bocaiúva, o Quite, a Duarte de Paiva, Paulo Fronten, Sítio da Abadia, aquele grotão do Canaã, tudo ali, tudo isso estava em péssimas situações. Então resolvemos fazer um saneamento geral em tudo isso. E de primeira qualidade. A Cidade de Deus, a gente passava na rua o esgoto aflorando pela rua fora, com tubulações de mangueira. Eu falei: gente, não pode. Aí conseguimos uma verba de 10 milhões de reais. Falei: vamos asfaltar tudo isso.
E pusemos um asfalto grosso lá, que na época um ex-prefeito ainda falou para mim, você é doido, faz o asfalto pela metade e aumenta as ruas, aumenta os pontos de atendimento. Eu falei, o que está no projeto é isso, eu não posso mudar. Então, se você for lá hoje, o asfalto está sem arranhão. E com esgoto pluvial adequado, feito em tudo ali. Então você veja, com essa inundação, essas chuvas fortes que nós tivemos aqui no estado de Minas, eu não vi falar em nenhum problema mais sério aqui em Sete Lagoas. E garanto que se a gente não tivesse feito esses trabalhos, nós teríamos problema também aqui em Sete Lagoas. Com certeza. Eu vejo como um ponto muito especial esse tipo de atitude. Da mesma forma, nós incentivamos, vamos dizer, na parte turística das lagoas, um trabalho também que eu atribuo de grande valia para o desenvolvimento até do bem-estar e da autoestima da população. O programa Mexas, que nós instalamos aqui, que atingia mais de 18 mil pessoas e que virou referência nacional e internacional. Foi um sucesso e nunca mais foi o mesmo, né? Não, quiseram enterrar. Quem entrou, me substituiu, falou, vamos enterrar tudo que leve o nome Marcenado. Vamos enterrar, vamos acabar, vamos enterrar esse cara. Então, aí você vem num problema que é de decisão extraordinária para o futuro da cidade. Vamos estabelecer um porto seco. E dentro desse porto seco, na região, vamos estabelecer quase que uma nova cidade. E tudo isso foi projetado e coisa indústria, até automobilística, chegando a acordo com a China. Pessoal vindo da China para aqui, a gente indo para lá. Fizemos um acordo de cidade co-irmã, Sete Lagoas e Yixing, na China, perto de Xangai. Uma cidade de 1,5 milhão, 2 milhões de habitantes, cidade toda industrial. Então começamos a fazer esses acordos com eles, inclusive de segurança pública total da cidade, tudo por fotos. E que hoje já está difundida pelo Brasil também, já começa a aparecer. Então, isso tudo foi jogado no lixo. Acordo para levar pessoas do Brasil para lá para fazer cursos, de lá para cá fazer cursos aqui, intercâmbio cultural muito alto. Quer dizer, quem ia ganhar era a cidade de Sete Lagoas, não tenho dúvida. Ah não, a China é comunista, nós não queremos. Quer dizer, não quer o quê, poxa? Nós estamos vendendo, o que nós temos aqui, nós vendemos para eles. Quando eles não compram, a gente fica com os produtos aí tudo em estoque, aí todo mundo pedindo pelo amor de Deus para eles comprar, como é o caso da carne bovina. Então, é uma coisa que não dá para entender, mas jogaram fora isso. Jogaram fora. E tem coisas, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto. Esses 70 milhões que estão aí para fazer a estação, eles não dão para ser efetivo. O acordo que eu sei que tem aí é que a prefeitura injete a contrapartida, que deve ser uns 30, 50 milhões. Então eu não sei se no momento certo a cidade vai ter essa disponibilidade. Na época eu negociei essa diferença com os chineses. Então uma grande parte dos equipamentos a serem importados ou adquiridos no Brasil, eles viriam lá de Yixing, de uma indústria de lá, que fazia acordo com o Brasil, e praticamente os 70 milhões daria para fazer a obra civil e ainda equipar e colocar a estação para funcionar. E eu vi a estação funcionando lá em Yixing, muito melhor do que a de Uberlândia, muito melhor do que a de Ribeirão Preto, de Campinas. Só não é melhor do que a São José do Rio Preto, que eu também fui lá ver.
Eu saí antes de ser prefeito, eu saí daqui eu saí de Brasília, aqui de Sete Lagoas, com o Arnaldo Nogueira, e corremos o estado de São Paulo e Minas Gerais, o Triângulo Mineiro e várias cidades do estado de São Paulo, para ver a experiência deles, para a gente trazer para cá. E o lugar que nos encantou foi São José do Rio Preto. Foi a única cidade que a estação não deixava aquela fedentina horrível e era intragável. Uberlândia, você chega a 1 quilômetro da estação, você já está fazendo vômito. Então, Campinas não fica atrás. São Carlos não fica atrás. São Carlos está maravilhosa e tem uma estação com essa deficiência. Então, veja, são coisas que a gente fica penalizado de poder admitir que jogamos fora. Eu, como não era deputado federal nem coisa nenhuma, não pude nem fazer qualquer representatividade a respeito. Mas acredito que daqui para frente, se a gente for eleito aí por Minas Gerais, eu acredito que nós vamos poder retomar muita coisa e vamos poder reviver alguns fatos e ver com a atual administração ou a futura, se a gente poderia, na verdade, caminhar para alguma coisa a respeito. Ô Márcio, eu quero aproveitar e lembrar também de uma administração que teve antes de você, que foi aquela de 2 anos do Leone, né? O Leone assumiu a saída do Canabrava, o Leone ficou 2 anos, e vocês dois, dentro de uma grande parceria, Sete Lagoas virou um canteiro de obras. Eu queria que você falasse da sua experiência como deputado e com um olhar, né, especial para Sete Lagoas, na busca desses recursos, porque uma coisa que eu falo muito aqui no programa, você já deve ter ouvido, é que a gente tem que trazer de volta o imposto que a gente paga, e o imposto que a gente paga, já grande parte dele vai para Brasília, né? E se a gente não tiver um representante nosso, né, eu também discuti muito aqui no ano passado, falando, gente, a gente tem que fazer uma união com Sete Lagoas para a gente ter um deputado novamente, né? Eu não vi nenhum nome assim de expressão se colocando no cenário político, e agora a novidade, né, de você estando de volta. Fala para a gente sobre isso, a sua experiência, como que você vê isso, né? O que pode ser feito, o que pode ser resgatado para que Sete Lagoas volte a ter, né, esses canteiros de obras que a gente teve em outras épocas. Realmente aquele período a gente pôde assumir aqueles projetos que estavam em andamento, ou que estavam para iniciar ou não, período Ronaldo Canabrava, e o Leone foi tocando o barco. Naquela ocasião, o primeiro projeto que a gente encarou foi o futuro de Sete Lagoas dependente de água de superfície. Ou a gente teria que buscar em Paropeba ou no Rio das Velhas. Então, após alguns estudos aí, chegou-se à conclusão que tinha que ser o Rio das Velhas. Então foi lá que determinou a ETA? Foi. E aí partiu-se para definir a ETA, onde seria a ETA e qual o caminho, porque descobriu-se que tinha mercúrio no Rio Paropeba. E os ambientalistas e a saúde pública não recomendavam a captação de água com esse produto dentro, que a capacidade de tratamento da estação não seria suficiente para remover esse mercúrio. E isso faria mal à saúde. Então, vamos então buscar o socorro lá no Rio das Velhas, a 40 quilômetros praticamente. E assim fizemos, passamos por Funilândia, houve uma série de procedimentos aí, mas o princípio já foi com o Leone. Então naquela ocasião a gente já definiu, a Caixa Econômica seria a financiadora do projeto ou não, mas mas aí a Caixa Econômica deu bomba, porque de Sete Lagoas não tinha capacidade para pagar. Eu fui no ministro Francisco Dornelles, e Francisco Dornelles disse assim, ligou para o Luciano Coutinho, que era o presidente do BNDES, e disse, olha, eu preciso de atender o Márcio Reinaldo, e a cidade de Sete Lagoas está precisando da estação de água, é questão de sobrevivência humana. Então a Caixa disse que eles não têm capacidade de financiamento, de viabilidade econômica no projeto. Eu queria que você estudasse para nós e resolvesse.
Então, Luciano Coutinho providenciou, viabilizou o projeto. Viabilizou e o BNDES assumiu o financiamento. Então, realmente, nós tocamos. Aí assinamos pelo menos o contrato. E que ficou para o período do Maroca de decidir. Mas naquele período, naquele entusiasmo, a gente foi buscando recursos para Sete Lagoas, as emendas que eu podia fazer, eu botar para Sete Lagoas, coisas que eu podia colocar aqui na região, eu punha na região em Sete Lagoas. E de fato nós fomos evoluindo fortemente até chegarmos a um ponto de fazer muita coisa. Casa popular, fizemos muita casa popular, fizemos muita extensão de água, de esgoto, avenidas, né? Avenidas. Quer dizer, fizemos um canteiro de obra real aqui na cidade. Mas o que? Nós trabalhamos engrenados e co-irmanados. Depois passou-se a gestão, ele tentou reeleger, não conseguiu, Maroca ganhou e Maroca assumiu o problema. Só que mais tarde deu problema na estação, o BNDES queria rescindir o contrato. Eu fui na ministra do Planejamento e julgamos o BNDES para trás e o projeto teve que continuar. Então, aos trancos e barrancos, nós fomos levando esse projeto até ele terminar. Chegamos num ponto, quando eu era prefeito, do BNDES falar, vocês têm 50 milhões para receber, mas nós vamos cancelar o contrato. Porque Sete Lagoas não tem viabilidade com esses 50 milhões de terminar a obra. Vai ter que botar mais 40 ou 50 milhões. E vocês não têm capacidade disso. Então, foi uma luta ferrenha. Então, nós tivemos que reunir com o BNDES. Por sorte, o Paim, que era um ex-secretário-geral do MEC, lá do Rio Grande do Sul, ele assumiu a direção do BNDES e eu apelei para ele. E fizemos várias reuniões, e numa delas ele assumiu que precisava de ajudar Sete Lagoas. E o pessoal da máfia burocrática do BNDES queria nos exterminar. E pegar essa saldo de 50 milhões e jogar lá para o Odebrecht ou para não sei quem, para fazer obra lá em Cuba ou lá na Venezuela ou Bolívia. Então eu falei, não. Eu estou sabendo o interesse seu, só que se isso acontecer, eu não sou mais deputado, mas eu vou lá para a Câmara e vou botar um deputado para contar essa história para o Brasil inteiro. Além de prefeito, eu dar declaração da imprensa do Brasil toda sobre isso. Bom, aí o Paim assumiu o problema e falou, Márcio, essa contrapartida, a correção monetária, que você precisa de mais 40 milhões... você vai ter que assumir. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, se vira. Se você não sabe se virar com isso, quem que vai saber? Aí eu sentei com o Matoso e estabelecemos com ele, olha, quais são os maiores fornecedores que a gente paga todo mês? Ah, CEMIG a gente paga mais de quase 10 milhões por mês. Ou 8 milhões. Eu falei, então deixa aí, vamos conversar com a direção da CEMIG e atrasar 6 meses. Lá na prefeitura vamos pegar alguns fornecedores e vamos atrasar, porque é o único jeito de terminar essa estação. Se nós não fizer isso, não vem nem os outros 50 milhões, e nós vamos perder tudo. E a obra não vai acabar. E nós vamos sair também tripudiados. Então, graças a Deus, tivemos essa coragem. Ah, mas você atrasou o pagamento disso, daquilo do outro. Pô, mas tá aí a estação de tratamento de água. Sete Lagoas não está precisando de buscar carro-pipa lá em Montes Claros, lá em Juiz de Fora, para atender a população, como a gente teve que fazer logo nos primeiros dias que eu cheguei na prefeitura. Acabou. Então eu acho que são coisas assim muito específicas e que só quem sofreu ou viveu é que sabe quanto foi difícil, quanto foi duro a gente chegar até esse ponto. A gente não pode deixar de falar, né, desse momento atual, porque você aparece como uma grande novidade e aparece também como uma surpresa, porque muitas pessoas achavam que você já, né, teria deixado a política. Nós temos aí uma situação totalmente diferente hoje. Nós temos um prefeito que
né, já está na prefeitura já há um bom tempo, com uma cidade, de certa forma, até controlada, mas a gente não tem aquelas grandes obras, né? Vamos citar exemplo aí que a gente falou, né, da ET, da ETA, essa questão aí do Porto Seco. A gente pode pensar numa grande parceria para Sete Lagoas voltar a ter o seu deputado com apoio do prefeito, com apoio de vereadores. A gente sabe que tem vereadores aí, grandes nomes de vereadores aí que são amigos seus. Eu sei que grande parte aí da imprensa, grande parte dos empresários estão te recebendo de braços abertos. Como é que você vê essa parceria para você voltar como deputado? Olha, eu vejo com muito bons olhos. E acho que a principal referência é a sociedade querer ou aceitar. A questão do gestor maior da cidade é uma questão que é relevante, mas não é significativa ou definitiva. Se a gente vai poder ajudá-lo ou não, ou ajudar o município nos projetos que ele apresentar, eu acho que é uma coisa altamente viável. A minha bandeira não é de apoiar o partido A, B ou C, pessoa X, Y, Z, apoiar o prefeito porque ele é meu amigo, meu irmão, meu companheiro. O negócio é Sete Lagoas. O negócio é a região de Sete Lagoas que me entusiasmam para voltar. Porque eu acho que ela está isolada. Tem muita gente que vem bicar a volta aqui, que leva coisa, que traz uma ajuda. Eu, quando estava como prefeito aqui, eu tive que apelar para vários deputados também. E alguns trouxeram muito dinheiro para cá, como o Vitor Penido. Então, são coisas que, de fato, a gente precisa de olhar, mas olhar para a cidade e ter o projeto da cidade. E de vez em quando fazer um balanço na imprensa sobre tudo isso. Onde é que está falhando? Por que está falhando? A falha é sua, que é um deputado incompetente, ou aprendiz, ou a culpa é da gestão da X ou Y que não quer apoiar? E abrir o jogo e tá com as cartas na mesa. E buscar sempre um diálogo construtivo. Então essa bandeira é a bandeira que eu torço e busco levar em frente. E acho que só tem razão de eu sair para deputado, para ser candidato, se eu tiver essa compreensão e esse apoio. Porque senão, não sei nem se vale a pena. Mas só de eu falar que posso ser candidato, tem muito prefeito da região, tem muita gente da região, ou ex-prefeito, que já estão entusiasmados. Eu falei que não ia mexer com política mais. O Zezé de Paropeba acabou de me falar no telefone. Mas você vem aqui amanhã, vem almoçar comigo que eu quero te apoiar. Eu quero voltar a te apoiar. Quer dizer, são coisas dessa natureza que vão mexendo no coração da gente e vai nos impulsionando para frente. E tem um outro detalhe que eu queria que você explicasse também, é o seguinte: todo mundo fala da sua experiência, né? Em Brasília, principalmente na questão de orçamentos. Uhum. A gente sabe aí de obras que você conseguiu liberar, vamos citar exemplo aí da 040, né? Duplicação da 040. Para uma pessoa que não tem experiência como deputado em Brasília, qual o tempo que ele gastaria para ele começar a trabalhar de fato? Pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Agora, a chance que eu tive é que eu trabalhei 20 e tantos anos no orçamento da União. Eu era secretário do orçamento da União, diretor do orçamento da União, funcionário da Secretaria de Orçamento. Quer dizer, então, isso tudo foi experiências acumuladas que me valeram quando eu fui deputado. Então, isso
Isso a gente não compra, a gente adquire. Você falou na 040, quando foi a razão principal de eu ter entrado na política. Porque quando eu era diretor da SOF, Secretaria de Orçamento e Finanças do Ministério do Planejamento, eu coloquei várias vezes recursos para fazer o projeto e a construção, a duplicação da 040. E quando o dinheiro chegava no DNR, ele era desviado para outras coisas. Ah, o projeto, o negócio não está pronto, não está aprovado, vamos botar lá em Sabará, vamos botar no Trevo de Curveiro, vamos botar não sei aonde, lá em São João del Rei. E a gente ficava vendo navio. Quando eu entrei para deputado federal e que eu denunciava isso muito, eu falei, olha, eu vou garantir que eu vou lutar por essa rodovia. Falei várias vezes em programas de rádio e televisão aqui em Sete Lagoas. E lutamos desde o primeiro dia. E chegamos no governo Fernando Henrique Cardoso a construir a duplicação da 040. Quando nós chegamos aqui em Sete Lagoas, e já estava começando o governo do Lula, a gente pegou um pleito da região de Caetanópolis, Paropeba, Curvelo. Não, vamos estender essa duplicação até o Trevo de Curvelo. E assim foi feito. Juntei com o Fernando Diniz, com mais um ou outro deputado aqui da região, que eu não me lembro agora, e chegamos lá. Aí veio a turma do norte de Minas e falou assim, nós precisamos levar agora a duplicação até Montes Claros. Aí nós fomos num grupo de deputados lá no Zé de Alencar, que era o vice-presidente da República. Colocamos para ele o problema, foi todo lado seus. Podem lutar que eu dou todo o apoio aqui. E assim foi feito. Nós não tínhamos o projeto, um empresário lá de Montes Claros falou que dava o projeto, fez o projeto, foi aprovado. E nós colocamos verba para isso. Em poucos anos, 3, 4 anos, nós estávamos com a terceira pista garantida até Montes Claros. Queríamos a 4 pistas, mas não deu. Mas deu 3 pistas. Já melhorou muito. Então, são esse tipo de coisa que nós temos que enfrentar. Essa 040 que nós estamos vangloriando dela, já está precisando de reformas. Já está precisando de fazer uma entrada digna em Belo Horizonte. Na época, se a gente tivesse tentado fazer essa entrada digna em Belo Horizonte e não começado de Sete Lagoas para Belo Horizonte, nós não tínhamos feito nunca, porque o dinheiro ia acabar logo. Só na entrada de Belo Horizonte. Então, e também foi uma guerra que eu travei com muitas autoridades do Estado e etc., para fazer dessa forma. Então veja que nós estamos cheios de detalhes e nuances que são importantes. E a gente tem que ter maldade, tem que ter sagacidade, tem que ter história, tem que ter conhecimento dos casos para poder chegar a bom termo. A gente vê, de certa forma, uma certa tranquilidade em Sete Lagoas, do jeito que as coisas estão acontecendo, até por causa da pandemia, né? A gente tem uma administração que está cuidando da área de saúde até bem. Eu não sei se você tem acompanhado isso de perto. Não, tenho, né? E aplaudo. Né? Muito boa, eu acho que a gente tem aqui até uma cidade exemplar na área da saúde, porque a gente é uma cidade polo, né? A gente não só cuida da saúde do Sete Lagoano, como também de outras pessoas de várias outras cidades, né? Mas assim, no geral, a vinda de novas empresas, esse crescimento, como a gente citou, né, de quem sabe um setor industrial, ou até o projeto que você tinha antes, como é que você vê isso, né, com a possibilidade de você voltando como deputado, trabalhando em parceria com os políticos aqui da região? Você vê uma possibilidade de Sete Lagoas deslanchar novamente? Tranquilamente, tranquilamente. Eu retomarei com todos aqueles projetos que forem engavetados. Por exemplo, o Porto Seco. Eu voltarei a insistir naquele porto. Acordos que venham a favorecer o progresso da cidade, eu estarei atento a eles.
e estarei atento aos desafios que forem apresentados na época como a oportunidade do momento para a cidade. Então eu vejo dessa forma, não só para Sete Lagoas, mas para a região como um todo. Eu acho que nós temos que atacar vários pontos. Esses dias eu soube que com aquele problema lá de Pompéu, da enchente, o pessoal estava com muito problema de hemodiálise e eles não têm um sistema na área de saúde para fazer hemodiálise dentro de Pompéu, tem que se deslocar para outras cidades. Então, com o transbordamento do rio lá, ficou difícil. Então, eu ainda comentei com o Tadeu Machado, que é pompiano, falei, não, Tadeu, vê isso lá, eu sou um defensor e vou com quem a prefeitura quiser, eu vou lá no Ministério da Saúde reivindicar isso e lutar por isso. E é assim para qualquer cidade. Matozinho, Pedro Leopoldo, Prudente Moraes, entendeu? Jequitibá, que precisa de muito apoio. Eu acho que nós estamos dentro desse espírito, dessa bandeira e dispostos a fazer o que for necessário. Agora, para a gente chegar mais ao final aqui, eu quero lembrar aqui que nas últimas eleições a gente precisou de muita parceria. E o prefeito me disse uma coisa numa reunião que nós fizemos que eu achei muito prudente a fala dele. Política você não faz da noite para o dia. Você tem que subir escada. Você vai subindo escada. E outra coisa, política não se ganha sozinho, se ganha com grupo, né? Exatamente. O prefeito ele é muito bom na formação de grupo. Mas assim, uma coisa que eu acho muito interessante que aconteceu nas últimas eleições foi a configuração que se foi feita logo desde o início, né? Que o prefeito primeiro teve aquela viradinha ali do PV, depois veio o PP, que era basicamente o partido que teria o vice do outro, né? Do outro candidato, e acaba que chega ali e bate um carimbo e aí vem todo mundo, né? Quer dizer, é um efeito dominó, né? Na política isso, você tem experiência, sabe que isso acontece mesmo. A gente pode pensar em algo assim, porque eu falo muito aqui, chamo muito na responsabilidade dos políticos de Sete Lagoas, diga-se passagem, os vereadores, os ex-vereadores, os empresários, que a cidade precisa de se unir para voltar a ter o seu deputado, né? Eu acho que o deputado federal ele é muito importante. E a gente tem condição de ter um federal e 2 estadual tranquilamente pelo número de votos que nós temos. Mas você vê a possibilidade de uma nova, né? Você é exemplo de uma grande união que teve em Sete Lagoas, né? Acho que 80% dos políticos apoiaram você na sua candidatura de prefeito, em outras candidaturas de deputado também. Você vê a possibilidade de retornar essas parcerias? Eu vejo, né? eu vejo. E a população quer isso. Na verdade a população quer. A população quer isso. E seja lá quem estiver no cargo A, B ou C, ele vai ter que enxergar isso mais cedo ou mais tarde. E isso é decisivo para a continuidade. É uma questão aí de tempo e de oportunidade para que isso venha a calhar. Mas eu acho que nós estamos chegando à hora. Se bobear, nós vamos pulverizar votos, vamos perder muitos candidatos aí que poderiam ser eleitos. E vamos ter aí decepções futuras, como já tivemos no passado. Teve deputado que já foi votado aqui em Sete Lagoas, eu já levei vereador nosso lá no gabinete dele, deputado que era meu amigo, e o cara foi cobrar alguma coisa, ele falou assim, não, o que eu devia dos votos que eu tive lá, eu te paguei, eu dei o dinheiro para você botou no bolso. Eu assisti isso. É uma questão de oportunismo de época de campanha. Eu assisti isso num gabinete de um deputado que eu dava assessoria. Eu não era deputado, eu era assessor de deputado ou de senador. Mas eu tinha amizade com a maioria dos deputados, porque eu era assessor da Comissão Mista de Orçamento e eles todos vinham me pedir sugestões e apoios. Então aconteceu isso. E é um alerta, né, para os políticos de plantão, os empresários, né, aqueles que fazem parte, né, da administração pública, né? Sem dúvida. Eu acho que
todos aqueles que precisam da administração pública e vivem dela, tem que ter consciência dessas coisas que nós estamos falando aqui. A união, né, para que Sete Lagoas tenha a sua força política, volte a ter a sua força política, né? Eu acho que a gente tem que ter bom prefeito, tem que ter bom deputado estadual, bom deputado federal e uma boa representatividade no estado, porque Sete Lagoas com 250 mil pessoas, né? 250 mil pessoas não é qualquer uma cidade, né, Márcio? Então, acho que a gente pode evoluir mais, inclusive, Márcio, eu até falo aqui, a gente precisa de evoluir mais para criar mais empregos, porque é a questão da demanda, né? Isso. Porque Sete Lagoas tem uma renda per capita muito baixa, né? A gente tem as pessoas aqui pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar um emprego de R$1.000 e poucos, né? Sendo que o dinheiro circula pouco. Então, assim, a gente precisava de ter mais emprego para que o empresário, opa, não, eu te pago um pouco mais para você vir para cá. Né, como está acontecendo nos Estados Unidos. Aí você tendo uma demanda maior de emprego, você conseguiria aumentar esse valor, né, aumentar a renda per capita do cidadão. Mas para isso a gente precisa de desenvolvimento, né, precisa de ter uma posição. E nós só vamos desenvolver quando tivermos indústrias com capacidade específica, que tenha preço os seus produtos e que coloque a cidade num patamar adequado. Eu só vejo essa chance. Ô Márcio, você fica em Sete Lagoas um período, como é que é? Para alguém quer conversar com você? Eu estou me reassentando lá na Rua Maria Magalhães Pinto, né? Chácara do Pai? Chácara do Pai, 220, eu estou me reassentando lá e estou ficando aqui na cidade. Então, eu devo ficar aqui até mais ou menos o dia 27. Dia 27 eu tenho compromisso lá em Brasília, inclusive uma reavaliação médica lá. E devo então ficar alguns dias lá em Brasília, uns 10 dias, depois eu retorno para cá. Então agora eu vou plantando essa semente aqui definitivamente até a gente conseguir resolver esse caso. E aí, quem quiser e quem puder fazer essa corrente, você está aberto, né? Estou aberto. Isso aí. E agradeço. Que bom. Desejo boa sorte para você. Eu te agradeço, né? Eu espero que seja uma caminhada positiva que você está se Deus quiser, né? E conte conosco aqui, né? Sempre vem aqui. E aqui você sabe que nós temos um espaço especial reservado para você. Eu te agradeço de coração. Tá. Um abraço para você. Obrigado por nos acompanhar pelo Santiago Entrevista. Lembrando que o Márcio Reinaldo está lá na Chácara do Pai, viu, gente? Precisar, a gente passa o endereço para vocês, né? Vamos fazer esse trabalho aí político de Sete Lagoas para a gente voltar aí, né, nas próximas eleições, já com os nossos candidatos definidos, né? Eu não estou dizendo que vai ser o Márcio Reinaldo, estou dizendo que ele está aqui fazendo o seu trabalho e se a gente realmente da cidade determinar que os nossos candidatos são esse, vamos juntos com ele. Não vamos trazer candidato de fora, ficar aí votando candidato de fora, votando em candidato que você sabe que não tem expressão nenhuma, não tem experiência nenhuma, julgando basicamente o seu voto na lata de lixo, né? Nós precisamos de ter novamente o nosso deputado federal e pelo menos 2 deputados estaduais, certo? Esse é o recado para você. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.